Vocês piscaram e eu voltei. Mas vocês piscaram por muito tempo, porque eu demorei pra voltar. Enfim, gente, eu não consegui gravar vlog esses últimos, acho que 2 meses. Tava 2, 3 meses. Porque eu tava uma correria, uma baguncinha na minha vida. Mas enfim, eu pretendo gravar esse vlog, acho que por essa semana, porque vai ter uma maratona dia 4, no caso amanhã, que vai durar até o dia 12. E eu vou aproveitar e participar dessa maratona. Faz muito tempo que eu não participo de uma maratona literária. Eu tava esperando a Emily sair, mas eu tô com medo real de que ela não saia. E aí vai ter essa acampatona, né, da equipe TBR. E aí eu já separei os livros que eu quero ler, acho que eu separei uns 5 livros pra ler. Claro que a gente não vai conseguir ler os 5 livros em uma semana. Mas, assim, a gente finge que dá e a gente, sabe, separa o nosso tempo pra se dedicar a ler pelo menos mais um pouquinho. A minha leitura atual, que também eu aproveitei e também coloquei na lista de leitura dessa maratona, é Corrente de Ferro, da Cassandra Clare. Esse aqui é o segundo da trilogia As Últimas Horas. Essa trilogia ela se passa depois das Peças Infernais, só que pra ler ela, você de fato tem que ter lido os outros. Eu esqueci o nome da última trilogia, da Emma Casteres, mas tem que ter lido, porque o que acontece na trilogia da Emma Casteres começa aqui. E aí, se você ler, você já vai receber todo o spoiler, que é o plot twist aí, acho que é do primeiro livro da trilogia e tal. Eu estou na página 411. Como se trata de um segundo livro, né, de uma trilogia, ele é mais enrolado, ele perdura por todos os problemas do primeiro livro para dar continuidade pro terceiro livro, né, dar um motivo pro terceiro livro acontecer. E até aí, tudo bem, sabe? Eu gosto dos personagens, eu gosto da ambientação, senão não seria maluca de ter lido 12 livros, eu acho. 12 livros até o momento, né? Eu só tenho, tipo, uma reclamação a respeito do universo da Cassandra Clare, porque eu não acho que ela pensou muito bem quando ela resolveu ficar nas mesmas famílias, entendeu? Porque quando a gente lê as Peças Infernais, a gente tem poucos personagens para serem apresentados. A gente fica bem no núcleo do Instituto de Londres, que tem tipo umas 5 pessoas só. E aí, quando a gente vai avançando, quando a gente vai pra Cidade dos Ossos, né, pros Instrumentos Mortais, a gente ainda fica um pouco naquele núcleozinho. E quando a gente vai pra última trilogia, que eu esqueci o nome, gente, que ódio, continua assim, em 2 famílias, sabe? E aí aqui ela resolve mostrar muitas famílias de Caçadores de Sombra, só que é claro, focando nos Lightwoods, no Herondale, no Casteres, um pouquinho no Fairchild. Me dá um negócio, porque como que você acha que essas famílias vão perdurar muito se cada um casa com um e eles não têm muitos filhos, entendeu? Por exemplo, os Herondales é o Jaime e a Lucy. Então, é por causa do Jaime que o sobrenome vai perdurar, sabe? Aí, por exemplo, Casteres, a gente tem o Alastair e a Cordélia. Só que o Alastair provavelmente não vai ter filhos. E a Cordélia vai perder o sobrenome. Entende? Umas coisas assim. E aí eu acho que o que me frustra é que por ela ter ficado só nessas famílias, por ela ter ficado nesse núcleo Nova York, Los Angeles e Londres, são sempre as mesmas pessoas, sabe? Tipo, poxa, Cassandra, você podia ter buscado uma família de um outro país, sabe? De um outro sobrenome, você podia ter explorado os Caçadores de Sombras de outras localizações. Eu não vou nem entrar no quesito de etnia, porque como a gente tá falando de uma autora branca, não é o local de fala dela, de narrar uma história de uma caçadora de sombra chinesa ou latina, enfim. Isso me frustra muito, sabe? Essa questão de ter ficado com as mesmas famílias sempre. Eu entendo a questão de ter ficado com as mesmas famílias, porque a gente fica tipo, eu já tenho apego emocional, isso já funciona, blá. Essa é uma reclamação que eu tenho. E tipo, a próxima trilogia, que eu não lembro o nome também, que ela vai lançar, acho que esse semestre já ela vai lançar o primeiro livro, né? É dos irmãos da trilogia da Emma Casteres. Então, tipo assim, entendeu? É muito estranho.
Mas enfim, eu vou continuar lendo esse livro. Esse com certeza vai ser um livro que eu vou terminar essa semana por causa da maratona. Ele tá num desafio que eu coloquei, não lembro qual. É isso, eu vou continuar lendo aqui. Oi, gente, voltei depois de um tempinho aí sem atualizações, mas eu terminei Corrente de Ferro. Eu continuo com as mesmas reclamações, porque assim, a história é muito boa. O segundo livro, ele é demorado, mas ele tem aquele ritmo típico da Cassandra Clare de apresentar os detalhes e ir construindo sem pressa, coisa por coisa. Eu acho que é o que mais me agrada, assim, nas leituras dela, porque não é só violência e, sei lá, lutas e morte, é mais sobre o desenvolvimento dos personagens, das relações dele com as outras pessoas e tudo mais. Só sei que, assim, no final, eu já tava esperando que não fosse resolver o que eu queria que resolvesse. Porque a Paty tinha falado no vlog de leitura dela que ela achou que uma coisa que ela queria fosse resolvida e não foi resolvida, e eu pensei, provavelmente é a mesma coisa que eu tô pensando que é, então não vou criar expectativas em relação a isso, só que assim, terminou de uma forma que eu estou indignada que eu não tenho o terceiro livro ainda, porque eu não sei quando que eu vou ter, e eu queria muito dar continuidade a essa história, só que eu tô no meio de uma maratona, né, então eu provavelmente só vou ler o livro talvez mês que vem. E aí, continuando na maratona, eu acabei lendo e finalizando no mesmo dia O Bebê de Rosemary. E é um livro 5 estrelas. Ele é muito bom. Ele é a definição de gaslighting numa mulher. Se você quer saber um exemplo bom de gaslighting, leia O Bebê de Rosemary. Porque não sei o quanto que já tá essa história está imersa, assim, no cultural das pessoas, porque é um livro antigo, né, é um filme antigo também, então eu não sei o quanto que as pessoas já sabem sobre a história, pode ou não pode ser considerado spoiler, mas a gente sabe que tem alguma coisa a ver com o bebê, e por se tratar de um livro de terror, a gente já imagina o que pode ter em relação a isso, né? Mas sem spoiler, sem falar nada, porque assim, por mais que eu já sabia que tinha alguma coisa de errado, por mais que eu já sabia quem poderia ser o vilão da história, eu fui sem saber mais do que isso, sem pesquisar mais a respeito do que isso. Mas é um livro que ele é curto e ele te prende, e tem uma parte, assim, no final do livro, que você simplesmente trava e pensa assim, cara, e se a Rosemary só estiver louca? E se, sabe, nada disso for real, ela só for doidinha da cabeça? E aí, essa sensação de você ceder a achar que ela está louca, pelo menos me causou uma culpa. Tipo, nossa, não tô acreditando na palavra da mulher, sabe? E o final, ele é surpreendente, porque a gente espera dois tipos de final, né, em qualquer história que a gente leia, mas um final trágico ou um final feliz. E esse livro, ele não tem nenhum dos dois, ele passa por uma terceira via, que ela é muito mais reflexiva, assim, né, de você refletir a respeito de como essas coisas, elas adentram na nossa vida, no nosso eu, na nossa moral, na nossa ética, sem que a gente possa, de fato, dar um passo para trás, olhar o problema externamente, assim, e ficar, cara, mas isso não deveria ser assim, né? Pelo menos eu pensei nos outros, nas outras pessoas à minha volta, e como essas coisas são construídas e como elas acabam adentrando a nossa vida aos poucos, num nível que se torna normal e aceitável. Então, é um filme, quer dizer, é um livro extremamente genial nesse aspecto. Eu não sou muito fã de livros de terror, mas esse eu adorei, não na questão de construir o medo, mas na questão de construir o desespero, sabe? De você ficar, meu, o que tá acontecendo? Como é que ela vai sair dessa, sabe? E se fosse comigo? Enfim, é um livro muito legal, eu curti bastante. É um livro que eu tinha dado de presente pro meu pai, ele leu, ele adorou, e eu enrolei horrores pra ler. Eu acho que eu demorei uns 4 anos pra ler, porque eu peguei o livro emprestado dele e só fui ler agora em julho de 2026. Que loucura, muito bom. Ontem à noite mesmo, madrugada já, eu comecei o terceiro livro da maratona,
que, conforme as minhas opções vão acabando, eu não sei qual que vai ser a próxima leitura, porque eu não lembro se eu mostrei pra vocês os livros que eu tinha separado pra ler, mas eu tô aqui com 4, vou mostrar aqui pra vocês, caso eu não tenha mostrado, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é um livro, assim, curto, mas ele tem uma temática muito sensível. Eu fico com receio de ler, porque eu penso assim, nossa, eu tô numa maratona, então o certo seria os livros terem fluxo mais rápido, sabe? Serem mais fáceis de ler. E eu vou pegar um livro não denso, no sentido ruim, mas assim, um livro sensível, né? Um livro delicado, com umas temáticas pesadas. Só que lendo aqui na orelha do livro, diz que assim, apesar da dramaticidade de seu enredo, A Cor Púrpura não se resume às lágrimas derramadas pelo leitor diante das perversidades aqui relatadas, e longe de serem apenas frutos de imaginação de Alice Walker. Por trás da triste história de Sally, há uma crítica à relação entre homens e mulheres, ao poder dado ao homem em uma sociedade que ainda hoje luta por igualdade entre gêneros, etnias e classes sociais. Então, assim, o próprio livro fala, cara, não é só sofrimento, entendeu? Isso aqui é uma crítica e valoriza. E aí eu fico um pouco receosa de ler esse livro durante a maratona e eu travar a leitura porque, né, a gente tá falando de uma menina que sofre abusos e escreve cartas a Deus, né? Já bate aquela empatia de, meu Deus, eu vou tá lendo a história de uma garota que tá sofrendo e eu não vou poder fazer nada a não ser ler essa história com ela. Outro livro que eu separei aqui também foi Língua Nativa, né, da Suzette, não sei o sobrenome dela, gente, que é uma ficção científica, ele já é maiorzinho. E aí eu tô com medo da leitura também travar e tudo mais, e aí fico pensando, ai meu Deus, porque é uma maratona, é só uma semana de leituras e tal, mas assim, eu já li 2 livros nessa, quer dizer, eu li um livro e 200 páginas de outro, né, porque o Corrente de Espinhos eu já tava lendo antes da maratona, mas mesmo assim, sabe, não é pra gente ficar se martirizando por não ter lido 15 livros em uma semana. O outro livro é Enterre Nossos Ossos à Meia-Noite, da V.H. Webb, que é fantasia, né? Ele é o maior de todos que eu tenho aqui e é fantasia. E aí eu tô com receio de ler esse, tipo, enjoar, porque eu já estava lendo fantasia antes. Vocês não percebem o quanto que eu fico arrumando desculpinhas pra cada livro que eu tenho aqui? Por quê? Por que vocês não assumem os seus compromissos, sabe? Então eu peguei pra ler o único que tinha sobrado na lista, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. É aquele livro que inspirou a série, acho que é da HBO. Muita gente fala mal desse livro. Não sei se chegou a abandonar, mas eu vi as pessoas falando mal do livro, que ele é enrolado, que ele é chato, principalmente. Mas eu pensei assim, pô, um drama familiar talvez seja o que eu precise no momento, né? E aí eu li pouquíssimas páginas, eu li 34 páginas agora, assim, e provavelmente eu vou ficar o resto do dia lendo, né, porque o tempo livre que eu tiver no dia lendo, e vamos ver se esse é legal, porque assim, eu espero que seja. Ele tem só 20 capítulos, mas como ele é um pouco gordinho, devem ser capítulos longos. Eu não sei exatamente o que contar a respeito dessa história. É sobre uma família de classe alta que mora nesse bairro e eles alugam uma outra propriedade para 2 famílias, né? E acabaram de alugar para essa família da Mia e da Pearl, que é uma mãe solteira com uma filha aí de 15, 16 anos. O livro já começa com a cena do incêndio. E aí a casa dessa família, o Richardson, tá pegando fogo e eles suspeitam que seja uma das próprias filhas, né? Que botou a casa em fogo, mas aí porque onde ela tá, e pipipi, e popó, e aí pelo visto vai ser aquele climinha de suspense de primeiro joga o problema e depois volta ao passado e vai contando caso por caso, né? Mas não tem muito o que falar realmente, porque eu li só 2 capítulos. Gente, vocês vão ter que me perdoar por 2 motivos. Por ter atrasado muito pra atualizar esse vlog. E segundo, porque meu vizinho tá de reforma. Então, provavelmente esse vídeo vai ter muitos cortes aí, se ele começar a fazer barulho. Eu nem lembrava qual foi o último take, mas aí eu revi os vídeos e, bom, eu terminei Pequenos Incêndios por Toda Parte. É um livro meio
Mais ou menos, porque eu acho que eu tava esperando um drama familiar que envolvesse outros aspectos, assim. Não lembro se eu falei isso, mas a série é uma mulher negra e uma mulher branca, né? Sendo a mulher branca dessa classe média alta. E eu achei que o livro fosse ter esses aspectos de diferenças raciais, mas em nenhum momento cita aqui a questão racial, né? A cor da personagem, no caso da Mia, né? Então, provavelmente eram personagens brancas e não tem também por que não ser, né? Porque com certeza se tivesse uma questão racial, a autora teria levantado isso, porque a gente tem uma polêmica relacionada à adoção de uma bebê chinesa e toda essa questão de se pais brancos vão adotar essa criança, como que ela vai ter contato com suas raízes e tudo mais, né? Não é um livro muito interessante, porque ele deixou de abordar algumas questões de conflitos sociais mesmo que não foram abordados e foi um pouco suave, sabe? Eu tava esperando uma coisa mais chocante, assim. Provavelmente a série é bem mais legal, porque de fato tem a questão racial das personagens. Não tenho muito o que dizer, assim, se vale a pena ler. Eu acho que existem dramas familiares mais interessantes do que esse aqui. Mas tudo bem, valeu a pena a leitura. O próximo livro que eu li foi A Cor Púrpura da Alice Walker. E assim, o que dizer desse livro? Eu achei incrível. E de fato, né, como eu tinha comentado que eu tava com medo de ser um livro muito pesado e tudo mais, na verdade ele é um livro muito bonito, sabe? Sobre família, sobre amor, sobre Deus. E o significado do título, A Cor Púrpura, eu achei muito bonito quando eu descobri. Muitas questões aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas meu namorado tá cantando bem alto, enfim, aí tá me distraindo um pouco. Vai falar sobre a Sally, né? Sobre a vida que ela teve e a relação dela com a irmã, Neri, que fugiu de casa e ela não sabe como ela tá. Falei que ia ter. Falei que ia ter. Enfim, ela não sabe como a irmã tá, se a irmã tá viva. E ela vai registrando em cartas pra Deus, né, sobre as coisas que ela tá passando. E é muito bonito, assim. É um livro, claro que tem muito sofrimento. Claro que tem muito sofrimento, mas ele é muito bonito. A Alice Walker tem uma escrita maravilhosa. E eu devorei esse livro, assim, absurdamente rápido, porque a Sally é uma personagem muito querida. Ela é muito fofa, ela é muito humilde, sabe? Mas ela é uma pessoa muito inteligente e corajosa acima de tudo. Esse que eu recomendo muito é uma das melhores leituras desse ano que eu fiz, sem sombra de dúvidas. Obrigada, Paty, por ter me dado de presente em 2023. Tudo bem que eu só li agora, mas assim, é muito lindo esse livro mesmo. E a maratona se encerrou aí, sabe? Não consegui ler mais nada, mas eu li 4 livros, o que tá ótimo pra mim, porque eu jamais pensei que fosse fazer isso. E aí eu comecei a ler. Por último, aproveitei o hype, assim, da leitura, aproveitei que eu tô com esse tempo pra poder ler um livro atrás do outro, isso é muito bom. Aproveitar o hype, né, que eu tô animada pra ler um livro atrás do outro. E aí eu comecei Língua Nativa, da Suzette Elgin, não sei nem de que país que ela é, coitada. Coitada de mim, não tem nem uma instrução aqui, fica gravando. Eu acho, literatura americana. Bom, enfim, não sei como é que fala. Eu tô muito decepcionada, em primeiro lugar. Por quê? Porque eu descobri que é uma trilogia. E a editora Aleph não tem nenhuma previsão quando trazer os próximos livros. Esse aqui é o primeiro, ele foi publicado em 84 e ele foi lançado em 2023 aqui no Brasil. E até agora não há informações a respeito da publicação das continuações. Isso tá me deixando muito amargurada, porque eu já comecei a leitura enlutada, entendeu? Eu já comecei a leitura enlutada, porque eu pensei, se eu gostar desse livro, eu tô ferrada, eu vou passar a eternidade sem saber como termina. Mas eu tô, tirando isso, eu tô amando a leitura, porque eu comprei o livro achando que ele era volume único, né? Eu busco ler livros de volume único justamente porque eu não sei se eu vou gostar, eu não sei quando que eu vou ter tempo para ler os próximos livros e tudo mais.
Então eu comprei achando que fosse volume único, né? Eu li a temática do livro e eu gostei muito, né? Porque eu sou formada em letras e vai falar muito sobre a criação de uma própria língua e aprendizado de línguas, no caso, né? Extraterrestres. Eu tô achando, assim, incrível, só que eu tô desesperada porque não há previsão do lançamento dos próximos livros. E eu acho que esse livro em específico, ele é muito difícil de ser lido em outro idioma, né? Como, por exemplo, o inglês. Porque é uma ficção científica e ele tem línguas, né? Estrangeiras, extraterrestres e uma língua própria. Então, como que você vai conseguir diferenciar a palavra, o termo da ficção científica desse universo aqui com a palavra do idioma inventado aqui do livro? Enfim, deve ser um problemão, né? Até porque a própria editora falou que é um livro muito difícil de ser traduzido. Inclusive, acho que isso é um dos grandes motivos, mas acredito que um outro motivo seja a falta de vendas, né? Talvez não tenha atingido o número desejado para eles trazerem o próximo livro. Isso me machuca muito. Mas, enfim, sobre o que é o livro. É muito louco de falar o que é, não por questão de spoiler, mas por questão de organizar a situação aqui pra eu conseguir explicar pra alguém. Porque eu fui explicar pro meu amigo, que eu tava lendo esse livro, depois que eu expliquei pra ele, eu pensei assim, eu esqueci de explicar a parte mais importante do livro. Então, é muito estranho, mas... Assim, primeiro que a gente tá no século 21... Não, 22 e 23 aqui nesse livro. As mulheres perderam todos os seus direitos. Acredito que desde, aqui no universo do livro, desde 91, né? 1991, a mulher já perdeu o direito ao voto e participação política. E aí, aos poucos, elas vão perdendo, assim, todos os direitos. E elas, basicamente, estão lá pra cuidar da casa e parir. Meio conto da Aya, né? Mas, enfim. E aí, a gente tem duas classes, assim, digamos, de pessoas, de seres humanos, que são os linguistas e os não linguistas, pessoas comuns, assim. Os linguistas, eles são pessoas que têm facilidade em aprender outros idiomas terráqueos e facilidade em aprender idiomas extraterrestres, né? Porque aqui a gente tem esse contato com extraterrestres, mas não é o ponto principal, sabe? A gente não há cenas com extraterrestres, assim, não há personagens extraterrestres aqui na história. Eles usam os linguistas justamente por uma questão de diplomacia e etc e tal. Que as mulheres que mais teriam direitos aqui desse livro seriam as mulheres linguistas, porque elas têm esse poder de poder trabalhar, né, dentro de traduções, de intérpretes e tudo mais, mas ainda assim elas são muito... Cara, a forma que os homens falam das mulheres nesse livro aqui é assim, abri o Twitter em 2026, sabe? Abri o perfil de um incel em 2026 e é literalmente as mesmas coisas que eles estão falando aqui nesse livro, que né, escrito em 84 e parar pra pensar que, sei lá, 40 anos depois ainda não foi... não mudou nada na perspectiva que as pessoas têm que os homens têm das mulheres. A gente tem, então, isso, e eu acho que eu vou parar por aí, porque acredito que lendo, assim, descobrindo algumas atrocidades aqui que as pessoas fazem, é mais interessante do que eu contar pra vocês e vocês já pegarem o livro e já lerem. Mas é isso, eu tô na metade dele, muito rápido, eu tava até com medo de ser um livro mais difícil, assim, né, como eu tinha comentado. Muito rápido, é um pouco confuso no começo, mas depois você fica super viciado, super imerso na história e, enfim, é uma pena que a editora não tenha nos planos trazer a sequência, né. Mas é isso, pessoal. Eu vou aproveitar que meu vizinho tá voltando aqui, né, na reforma e eu vou já encerrar esse vlog. Bom, ficou um vlog curto, né? Como vocês podem ver, foi um vlog num formato muito diferente do que eu costumo gravar, mas é porque eu tô me readaptando aqui às situações, eu tô vendo o que funciona melhor pra mim, vendo o que funciona melhor pro canal. É isso, eu pretendo gravar um vlog muito em breve sobre, provavelmente, dos outros livros que eu poderia ler na maratona, mas eu vou ler, assim,
por conta própria, né, fora. E é isso, gente, meu vizinho já tá fazendo muito barulho, ele tá me mandando, ó, fica na minha, fica quietinha. Um beijo, obrigado por assistirem, vejo vocês na próxima.